Boa noite. Nós somos o combo tributo a Joe Anderson. Viemos da Escola de Jazz do Porto. Vamos tocar alguns temas deste saxofonista e compositor norte-americano de jazz. Mas primeiro vamos apresentar-vos um bocadinho a história de Joe Anderson. Joe Anderson nasceu em Ohio em 1937. Nasceu numa família de 9 irmãos e 5 irmãs, mas os pais dele, Joe Anderson, conseguiram dar-lhe toda a formação musical necessária para que ele pudesse progredir na música, tendo dedicado-lhes até o primeiro álbum, o The Kicker, por terem sido tão compreensivos e tolerantes durante os seus anos de formação. É nesta cidade, em Lima, que ele tem o primeiro contacto com o jazz, nomeadamente com Charlie Parker, um saxofonista alto do bebop, tendo-lhe marcado muito a adolescência e influenciado o seu gosto musical. Damos um salto já para 1955, onde Joe Anderson vai para Detroit e aqui começa a frequentar locais de jam session, especialmente importante para eles, porque aqui estabelece contacto com músicos do jazz nova-iorquino. Em 1959, inscreve-se na Universidade de Wayne para ter aulas de contrabaixo e flauta transversal. E aqui tem o contacto com registros áudio de Lester Young. E agora, Guilherme. Obrigado, Zé. Os 2 anos seguintes são passados ao serviço do exército americano, em França, onde atua num programa de entretenimento para os soldados americanos. Em Paris, conhece Kenny Clarke e Kenny Drew, 2 nomes importantes do movimento post-bop e hard bop. Em 62 é dispensado e vai viver para Nova York, onde conhece Kenny Dorham, um contacto muito importante no trajeto musical de Joe Anderson. Já em 63, junta-se ao grupo de Horace Silver, gravando nesse mesmo ano o tema Song for My Father, tema esse com o sublime sol de Anderson, projetando-o ainda mais no cenário musical americano. Deixa a parceria com Horace Silver em 66. Vou passar a palavra ao Ricardo. Boa noite. De 63 a 68, Joe Anderson assina pela Blue Note, sendo que lá gravou perto de 30 álbuns, 5 deles em nome próprio. Nessa época expressa um variado leque de estilos musicais. Apesar dos seus primeiros trabalhos demonstrarem uma influência marcada de hard bop, sente-se ao longo do tempo também influências de R&B, latino e até mesmo avant-garde. Em 64, grava o tema Inner Urge, sobre o qual afirma que na altura seria consumido por uma urgência interior que só poderia ser satisfeita com essa composição. Um período em que Joe Anderson convivia com a angústia e raiva de tentar encontrar o seu caminho em Nova York. Em 67, chega a ter uma breve associação com Miles Davis, mas no entanto não chegaram nenhum registros fonográficos até hoje. Com isto vou passar a palavra ao Tiago. Boa noite. Em 1967, Joe Anderson assina pela Milestone Records. Esta fase é de especial importância, pois é aqui que começa a explorar sonoridades como o jazz funk, experimentações com overdubbing e com outros efeitos eletrónicos em estúdio. Nesta época vamos interpretar o tema Black Narcissus, um tema onde Joe Anderson mostra a sua crescente consciência política e social. Em 1971, muda-se para São Francisco e assume uma carreira principalmente como professor. Continua a gravar e a tocar, como sempre o tinha feito, mas já não era tão acarinhado pelo público. Na década de 80 continua a trabalhar, sobretudo como líder. No entanto, dedica os últimos anos da sua vida a reinterpretar standards e as suas próprias composições. Os últimos trabalhos de Joe Anderson em registro áudio são interpretações de Billy Strayhorn, Miles Davis e George Gershwin. Em junho de 2001 morre, vítima de enfisema. Vou agora passar a palavra ao Agustin. Obrigado, Tiago. Boa noite.
O sax tenor é um dos instrumentos mais famosos da atual América do Norte e o George Henderson foi o verdadeiro mestre no instrumento. Era também mestre na arte da improvisação, largamente influenciado pelo bebop. Mostrou também novas técnicas harmônicas na improvisação consideradas vanguardistas. Consideramos o George Henderson uma personalidade ao lado do Charlie Parker, o John Coltrane, Miles Davis, embora não tenha geralmente este devido reconhecimento. No entanto, sempre foi um inovador, deixando uma influência marcada na nova geração de músicos de jazz, tais como o baterista Carl Allen, que nos deixa acerca do George Henderson. Imaginação, swing, coragem e inovação. Estas palavras trazem uma imagem de algo diferente e especial. Este algo é, na verdade, George Henderson, que é, na minha opinião, um dos pioneiros do jazz. Muito obrigado, espero que gostem do concerto.